Sejam bem-vindos a essa videoaula. Nesse vídeo nós veremos uma dúvida bem comum de muitos alunos, que é como que eu posso utilizar código da linguagem R dentro do Python. Então nós temos esse notebook que nós vamos fazer a execução e veremos alguns experimentos utilizando codificação R dentro do Python. Lembrando que para você fazer alterações ou executar, você deve clicar em File, Save a Copy in Drive. Aqui vamos primeiramente fazer a conexão com esse ambiente do Google Colab. E o primeiro passo é nós fazermos a instalação do RPY2. Então quer dizer que é essa biblioteca que nós vamos utilizar para nós conseguirmos fazer a digitação de comandos R diretamente dentro do Python. Aqui, se você observar, ele já diz que a instalação já está feita aqui. Esse pacote já está instalado por default dentro do Google Colab. E nós vamos fazer uma única importação RPY2, RObject, e vamos chamar de RO, que com esse objeto nós vamos conseguir fazer a geração de códigos diretamente do R. Se nós executarmos essa importação, note que ele já foi feito corretamente, então quer dizer que a biblioteca está funcionando corretamente. Nós vamos criar o primeiro exemplo e faremos algumas operações com vetores. Perceba que para nós digitarmos código em R, simplesmente nós vamos chamar esse RObjects, que nós chamamos de RO. Então aqui nós colocamos um RO.R e para nós fazermos a definição de um vetor no R, nós temos esse comando C. Então, eu crio um x igual a C, abre e fecha. Esse comando que está entre aspas é um comando diretamente do R, não é um comando no Python. E é importante enfatizar também que para você poder utilizar essa biblioteca, o R ele precisa estar instalado também na sua máquina. Caso você esteja executando no seu computador, você deve, além do Python, ter instalado o R. No meu caso, eu não preciso fazer essa instalação porque nós estamos executando dentro do ambiente do Google Colab e no Google Colab o R já está instalado. Executamos essa linha. Note que ele indica um objeto do tipo RPY2. E agora o que nós vamos fazer é indicar o valor 5 para a primeira posição desse vetor. Então, eu simplesmente chamo a variável que nós definimos aqui em cima, na posição 1 recebe 5. Lembrando que no R, nós temos os índices começando em 1, diferentemente do Python, que os índices começam em 0. Executamos esse comando, note que ele já retornou float vector com um elemento com o valor 5. Na posição 2, nós vamos adicionar o valor 1. Ele também mostra essa mensagem com valor, quer dizer que ele conseguiu fazer corretamente. E agora, se nós observarmos o tipo, agora esse type é um comando do Python. E aqui o que eu passo é o ro.r, coloco o x. Eu quero verificar qual é o tipo dessa variável. Note que é um vetor de float. E nós não temos aquele formato do NumPy, que é o padrão do Python, pois nós estamos trabalhando com um código R e todo código R estará encapsulado nessa biblioteca que nós fizemos a instalação. Nós podemos fazer um print ro.r e passamos o x. Todo código que você vai fazer do R, você coloca entre aspas por meio desse comando ro.r, abre parênteses e coloca o código aqui dentro. E esse print é um comando do Python, então nós estamos imprimindo o que tem nessa variável. Resultado 5 e 1, que foi exatamente esses valores que nós definimos. E caso você já tenha um pouco de experiência com R, você sabe que os retornos no console do R são colocados dessa forma por linhas. Então, se você tivesse uma matriz muito maior, que ele passasse dessa visualização da tela, ele ia colocar um número 2 aqui, indicando que está na segunda linha. Então, até a visualização acaba sendo bem parecida. Agora, nós vamos fazer uma operação. Estou definindo uma variável y que vai receber x vezes 3. Ou seja, eu vou multiplicar esse vetor pelo valor 3. Executamos. Note que ele já trouxe as respostas. 5 vezes 3, nós temos o valor 15, conforme nós tínhamos definido 5 e 1.
e 1 vezes 3, nós temos o valor 1. Esse é um código do R. Agora eu quero fazer impressão desse valor, dessa matriz, executamos, e agora temos 15 e 3 com a impressão no formato do R também. Então, com isso, nós já temos esse primeiro exemplo simples. Então, você pode notar que é muito fácil para você fazer adição de código do R dentro do Python. É muito útil caso você tenha alguma função muito específica do R que não tem no Python, ou que se você precisar utilizar no Python, você teria que fazer uma implementação manual. Então, caso você tenha um recurso muito específico, você pode utilizar essa biblioteca e não precisa fazer migração de código. Se você já tem um código funcionando em R, não é necessário que você migre esse código que funcione em Python. Você pode utilizar essa biblioteca e usar o código já existente. Nós vamos agora criar uma função. Primeiro, eu vou mostrar como que você vai criar uma função no Python, bem simples. Def soma, recebe como parâmetro valor 1, valor 2 e faz um return valor 1 mais valor 2. Aqui é um código em Python. Se eu quiser visualizar o valor, fazer uma chamada dessa função, aqui eu passo 4 e o 3, nós temos resultado 7, o valor da soma. Agora nós vamos definir uma função no R por meio do comando ro.r e note que eu coloco o nome da função, recebe, aqui eu posso usar o igual ou essa flechinha, também funciona no R, chamo uma function, passo o valor 1, valor 2 e aqui simplesmente faço return valor 1, valor 2. Aqui nós temos o conceito de chaves, que aqui eu abro chaves e aqui eu fecho chaves. Perceba que a sintaxe é um pouquinho diferente do que nós temos no Python. Executamos esse comando, com isso a nossa função ela já foi mapeada conforme essa descrição. Aqui, inclusive, ele está mostrando mais informações do endereço onde essa função do Python está, endereço da função do R. Agora, se eu quiser adicionar essa função dentro das variáveis do ambiente, para eu conseguir chamar ela depois, o que eu posso fazer é simplesmente criar uma variável rsoma que vai receber ro global env, que em outras palavras indica que nós estamos adicionando essa função soma dentro do nosso ambiente no R. Podemos executar. Para nós chamarmos essa função, não é necessário usar o ro.r, conforme nós temos embaixo. Como nós adicionamos dentro do ambiente do R, eu simplesmente chamo pelo nome dela, rsoma, passando 3 e 4, e note que nós temos a resposta 7, exatamente como nós tivemos na resposta no Python. E esse recurso de você adicionar essa variável como uma variável do ambiente é bastante útil, pois assim você não precisa ficar executando esses comandos como string, como nesse exemplo abaixo, que eu crio uma variável R de resposta, ro.r, e aqui eu passo o nome da função, soma. Então, aqui eu preciso passar o nome completo e aqui eu simplesmente passo o nome da variável, como se fosse uma função do Python mesmo. Se nós executarmos essa linha, ele retornou o valor 9, que é a soma do 5 com 4, então podemos observar que ele está funcionando corretamente. Podemos observar qual é o tipo dessa variável R que nós estamos visualizando. Note que é do pacote rpy2 robjects. É um float vector. Então, aqui nós temos o formato, em outras palavras, do R. Caso você queira converter para o NumPy array, você cria essa variável R que recebe np_array, simplesmente passo essa variável R. Aqui ele gerou um erro, que o NumPy não está definido, só faltou fazer uma importação. Vamos fazer um import NumPy as np, executamos. E agora, vamos tentar novamente fazer essa conversão. Se nós visualizarmos o R, agora nós temos o formato do array, do NumPy. Ou observarmos o tipo,
nós temos um NumPy Array. Então, com isso, nós já temos essa tradução ou essa utilização da linguagem R dentro da linguagem Python, conforme eu comentei anteriormente. É muito útil caso você tenha recursos que já existem, já estão prontos no R e você quer, de alguma forma, reaproveitar esses recursos no Python. Obrigado e até a próxima aula!